O senhor assumiu a Secretaria Estadual. São Paulo é uma megalópole e nós temos aqui no estado 565 municípios. São 645. 645 municípios. Como foi lidar com a gestão da pandemia, o atendimento a essas pessoas, com municípios com características tão distintas? Você tem São Paulo, a Grande São Paulo, Campinas, etc. E você tem cidades minúsculas, cidades com 2, 3 mil habitantes no interior. Como foi esse desafio também para mitigar cidades com maior e menor infraestrutura médica? São Paulo a gente tem Emílio Ribas, cidades que talvez não tenham nem ainda UPAs direito e tenham um centro de referência numa cidade um pouco maior. Queria que o senhor falasse um pouco desse aspecto para a gente. Sem dúvida alguma, o São Paulo tem todas as características individuais para cada município. Não é só a Grande São Paulo, que é uma grande diferenciação, assim como grandes centros como Ribeirão Preto, como São José do Rio Preto, Araçatuba, que são cidades muito grandes, Sorocaba. Sim. Então, mas nós temos muitas cidades, 60% das nossas cidades tem menos de 20 mil habitantes. E é um problema, porque o que acontece? A primeira coisa, vamos só analisar o que aconteceu em relação ao oxigênio. Especialmente na segunda onda, o nosso medo é que faltasse oxigênio. A gente estava comentando agora, o catéter de alto fluxo, 10 litros por minuto. Só que você entrava numa unidade de terapia intensiva, eram 30 pacientes usando 10 litros por minuto. Imagine isso a cada hora, a cada dia. Quer dizer, o consumo seria absurdo. Sim. E a primeira coisa que a gente precisava fazer, não vamos deixar faltar oxigênio. A gente assistiu isso em outros estados, isso não podia acontecer aqui. Foi a hora que eu convoquei 5 dos produtores e distribuidores de oxigênio no nosso país. 4 vieram para a reunião, que foi uma reunião virtual, e disseram, não, fica tranquilo, não vai faltar oxigênio. São Paulo não vai faltar oxigênio. Aí pedi até para que constasse tanto a empresa quanto quem disse isso na ata de reunião. Mas eu falei, vai faltar. Vai faltar. Claro que vai. 10 litros por minuto para um paciente, vai faltar. Se eu tenho milhares e até eventualmente milhões de pessoas que vão precisar, vai faltar. Chamei o quinto, daquele que não veio naquela reunião virtual, conversamos no dia seguinte. Ele falou, não, doutor, o problema não é que vai faltar oxigênio. Não vai faltar em São Paulo. Nós temos realmente... O nosso problema aqui é que as cidades pequenas, diferente das cidades grandes, elas têm tanques. Por exemplo, as cidades grandes, tanques nos hospitais de 100, 120 leitos. Você conecta ali um caminhão com oxigênio e aquilo dá para uma semana. Agora, quando a gente fala das cidades com menos de 20 mil habitantes, nós estamos falando que eles precisam de cilindros, eles não têm tanques. Hoje nós temos um déficit de cilindros. Qual esse déficit? Aproximadamente 2.300 cilindros. E o problema? Nós temos uma questão de logística. A logística é, quando o meu caminhão está levando cilindros, ele entrega 6, 7 cilindros a 300 quilômetros. Quando ele está a 150 quilômetros aqui, voltando, alguém liga e fala, olha, vai acabar em 6 horas. Ele não tem mais cilindros para voltar e ele tem que continuar a trajetória dele distribuindo cilindros para as outras pessoas. Então foi isso que a gente falou, não, então vamos resolver isso já. As usinas de oxigênio estavam todas na região norte do país, então nós não tínhamos como se valer dessa forma de produção rápida de oxigênio. E aí eu converso então com um grande amigo meu, que é o Wilson Mello, que ele era da Invest São Paulo. Falei, Wilson, você que está no Comitê Empresarial Solidário, que deu mais de 2 bilhões de serviços, recursos, equipamentos para o governo do Estado de São Paulo. Falei, eu preciso que você peça para eles 2 coisas. Uma, eu quero que 2.500 cilindros. E a outra, que você peça ajuda para a gente capilarizar a entrega desses cilindros nos municípios.
Daí eram 6 horas da tarde. Ele diz, não, tá bom, então daqui a 2 horas eu te ligo. Mas de uma tranquilidade, como se eu dissesse, Dani, vamos tomar um café? Ele falou, daqui a 2 horas eu te ligo para confirmar. Eu falei, eu acho que ele não entendeu a gravidade. Mas 2 horas depois ele me liga e falou, olha, Jean, teu xará resolveu isso. Eu falei, meu xará? Quem é o meu xará? O Jean Gereissati, da Ambev, junto com vários empresários que se juntaram aí, Copagaz, Ultragaz e a própria Ambev. Eles vão, em 5 dias, chegam 2.500 cilindros. A grande maioria vem de fora, vem do Texas, outras de uma empresa aqui em Jundiaí. E toda a distribuição dos cilindros de oxigênio vai acontecer pela Ambev, pela Copagaz, pela Ultragaz. E eles vão fazer como se fossem vasilhames de refrigerantes. Então vai cheio, volta vazio. Pergunta, faltou oxigênio em São Paulo? São Paulo? Não. Não. Então, eu acho que a gente tinha que ter esse olhar para as diferenças e entender que equidade e democracia era cuidar de todos. Eu vou cuidar daqui, vou cuidar dali. Ao mesmo tempo, a gente teve uma grata felicidade de receber os respiradores emergenciais que foram produzidos pela Poli, engenharia da Poli USP. Foi fantástico. Por que fantástico? Porque eu ligava... Eu estou precisando de 20 respiradores emergenciais. Olha, eu só tenho 15. Então, ótimo. Você me manda os 15, eles já me mandavam direto para as cidades que a gente precisava. E os outros 5, uma cidade que estava em condição melhor, mandava para outra. Então, a gente equilibrou esses pratos. Assim foi com o kit de intubação, olhando as demandas e necessidades de cada de cada município. Então, foi muito bacana. Eu acho que o que a gente passa a ter é uma integração de ações, independente de bandeiras, independente de partidos. O que nós tivemos que enfrentar o problema de algumas cidades não respeitarem, não quererem respeitar os ritos que eram tomados e protocolados. Mas, para isso, o Ministério Público, também aliado às ações corretas, acabou nos ajudando bastante.